Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, minha gente. Deixa eu procurar um filtro. Olha esse de olho azul. Esse da Bela Falcone. Esse da Gabriela Pugliese. Mas dá um nervoso esse negocinho brilhando, né, gente? Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Esse aqui. Esse que eu gosto mais. Fica bronzeada nesse. Bom dia, seus lindos. Bom dia, Pri, Adri, Pati Cruz, Gui, bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, bom dia. Isso aí, gente. Tudo ótimo com vocês? Bom dia. Ontem a live não ficou salva, mas hoje eu aprendi já umas coisas novas, né? Às vezes as coisas não tão legais têm que acontecer pra gente também se melhorar, né, gente? Então hoje eu aprendi até como salvar aqui, só que eu tenho que... Deixa eu pensar aqui como é que a Mayara me falou, meu Deus. É no final. Quando acabar, eu tenho que acabar um pouquinho antes de dar o horário. E eu vou salvar ela aqui no meu celular também pra Mayara, que a Mayara é minha assessora, minha secretária, né? E ela entende muito de mídias e de coisas online. E aí ela vai transformar num vídeo pro YouTube. Aí agora eu vou começar a salvar as minhas lives lá no YouTube. O que vocês acham? Massa? Legal? Bom dia, Mônica. Bom dia, Ana Luísa. Ótimo dia para todo mundo. Vamos lá, né? Vamos começar hoje o nosso conteúdo aqui, nosso bate-papo, a nossa aula também, né? Porque eu tento trazer um pouco de informação e de forma mais descontraída também, que a gente possa interagir. Show! Então vamos lá. Primeiro, eu quero falar hoje um pouquinho sobre jejum intermitente, que eu falei para vocês que eu faço, né? E que eu vou dar algumas dicas e vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Pode ser que algumas pessoas se animem também de começar a entender um pouco mais e utilizar, né? Não é uma coisa que funciona para todo mundo. Tem pessoas que não conseguem se adaptar e tudo bem, né? Não precisa... Acho incrível, Mônica, deixar no YouTube. Ótimo, vamos nos esforçar para isso, né? E começando então com a frase do Jim Rohn, tá? Antes de falar do jejum. Então aqui, eu separei uma frase aqui do Jim Rohn que eu gosto muito e que eu falo isso no programa, lá no PED, lá no curso. Quem já faz parte do PED já me ouviu falar isso lá no programa, lá no curso, porque eu gosto de metas altas, eu gosto de trabalhar com metas a longo prazo e metas altas, né? Eu acredito muito que, sabe aquela história que você tem que mirar no alto, se tudo der errado, você atinge um resultado, tipo, considerável, né? Então, sempre tem que botar metas muito altas para a tua vida em todas as áreas. Você tem que almejar, você tem que desejar um resultado extraordinário em todas as áreas da tua vida. Nunca fique contente com menos do que você merece, né? O ser humano, ele é um ser insatisfeito por natureza, e Deus já colocou isso dentro da gente porque ele sabe o nosso potencial, ele sabe que a gente pode muito mais. E as pessoas que ficam frustradas é aquelas que sabem o que tem que fazer, sabem que podem fazer, mas não fazem, né? Até chegar lá. Então, saiba que você precisa ter metas altas, mas mais importante do que ter uma meta alta é você ter um sistema que te apoie para chegar lá.
porque nada cresce sem um sistema. E eu vou falar um pouco sobre isso, sobre sistema. Um sistema, tudo na vida é um sistema. Você tem um sistema familiar. Como que funciona dentro da tua casa? Tem que ter um sistema. Um sistema dentro do teu negócio, dentro do teu trabalho. Tem que ter um sistema para você chegar no teu resultado físico. Você precisa de apoio, você precisa de sistema. Eu dizer que eu que eu cheguei no meu resultado sem a ajuda de ninguém é mentira. Ninguém consegue emagrecer sem a ajuda de ninguém. Tem gente que fala, eu cheguei aqui sozinho, eu emagreci sozinho, só mudando a minha alimentação. Não, você aprendeu de alguém, você teve que ler alguma coisa, você não sabia nada do que você fez para emagrecer, você teve que aprender. Então você teve apoio, né, de pessoas que eu acredito muito que Deus usa pessoas para te apoiar, para te orientar, para te direcionar, nada é por acaso. Então a gente dizer que a gente alcançou qualquer coisa com excelência sozinho é muita arrogância. Vocês não acham? É ou não é? A gente sempre vai precisar de pessoas. O ser humano, Deus não fez a gente completo e perfeito, só Jesus, né? Então Deus fez uns com os dons e habilidades e talentos e outros com outros dons, habilidades e talentos, onde essas pessoas elas se unem e conseguem resultados incríveis. Então, a gente precisa saber que todo o processo, todo o sistema precisa de pessoas que te apoiem. Por isso que você precisa criar um sistema para o resultado que você quer ter. Não adianta, a gente achar que fazendo a mesma coisa que a gente faz, a gente vai ter resultados diferentes. Não vai, tá? Porque é incoerente. Albert Einstein falava isso, e essa frase é muito verdadeira. Não adianta a gente achar, eu quero romper na minha vida no meu negócio, no meu trabalho. Eu vou ter que melhorar, eu vou ter que buscar um sistema diferente, eu vou ter que criar um sistema para mim que me apoie para melhorar no meu negócio. Então você vai precisar de outras pessoas. Tem gente que fala assim, eu já ouvi, né? Mas tudo que você quer você consegue de graça. Tem coisas que não consegue, gente. Tem coisas que tem um valor imensurável, né? Tem coisas que você nem imagina, vocês nem sabem onde buscar essas pessoas. Então é muito importante investir em você, né? O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. É uma frase do Jim Rohn, tá? Então, melhor grana investida no planeta Terra é em você. Por quê? Porque dinheiro você perde, mas conhecimento não. Conhecimento você leva para sempre. Então invista em você, invista em cursos, invista em treinamentos, invista em informação, tá? Não pense, muitas vezes aqui na internet as coisas de graça, às vezes elas não são verdadeiras, tem tudo jogado ali de qualquer jeito por qualquer pessoa, pessoas ensinando a ter sucesso que não tem sucesso, né? Pessoas com teoria e não prática. Então você tem que investir em você, aprender com a prática das pessoas, não só com a teoria, né? Então imagina uma pessoa que é professor de economia e é quebrado. Existe? É quebrado financeiramente. Existe? Existe. Existe em qualquer área. Existe pessoas teóricas e pessoas que usam aquilo que sabem para si. Então, minha dica, aprenda com quem faz, aprenda com quem tem resultados, né? Que isso é muito mais valioso do que você só ter teoria, né? E aprenda a transformar esse aprendizado em resultados, né? Tudo que você aprende aqui, coloque em prática, transforme em resultados. Aí os resultados vão te dar o quê? Credibilidade, né? Quanto mais credibilidade, aqui eu tô dizendo, aqui em qualquer lugar, seja no teu negócio, no teu trabalho, se dedique para que aquilo aconteça para sua vida, porque não adianta nada nós nos transformarmos em pessoas com muito conhecimento e pouco resultado, né? Isso não vai nos transformar.
os resultados que nos trazem a felicidade, né? Você colocar em prática aquilo que você sabe é o que te traz felicidade. Senão você vai ser uma pessoa muito inteligente, com muito conteúdo e um frustrado, tá? Então, entenda isso. A prática, às vezes você sabe pouco, mas se você, aquele pouco que você sabe, você coloca em prática, o teu conhecimento aumenta. Por quê? Porque não há coisa mais valiosa do que você ter um resultado, um testemunho, um depoimento para contar. Eu fiz assim e aconteceu assim e hoje eu tenho esse resultado. Então você tem um depoimento, você tem muito, isso agrega muito valor, né? A experiência pessoal. E o Jim Rohn fala, todos nós precisamos ter muitas metas, não é uma meta, nós precisamos ter muitas metas, poderosas, significa que são metas altas, metas poderosas, não metas pequenininhas. Eu acredito também que tem pessoas que não conseguem ter metas altas porque não conseguem enxergar que podem, mas eu tô aqui para desbloquear isso. Você sim pode. Se você precisa emagrecer 30 quilos, coloca lá na tua meta que você quer emagrecer 30 quilos e que você vai emagrecer 30 quilos. Não bote uma meta humilde, porque às vezes a gente faz isso, a gente bota assim, eu preciso 30, mas se eu perder 10 eu já tô feliz. Não seja essa pessoa. Coloca assim, eu preciso 30, eu vou perder 30, eu vou eliminar 30, dizem que quem perde acha, né? Eu vou eliminar 30 e eu vou achar uma maneira. Aquilo tem que virar, gente, eu vou te dizer uma coisa, isso faz parte da vida de qualquer pessoa de sucesso ouvir essa frase, tá? Você tem que virar um obcecado pelas tuas metas. Você tem que virar um sangue nos olhos, obcecado por suas metas. Você não pode pensar em outras coisas além das suas metas por um período, até você virar até aquilo virar parte de ti, se transformar em algo automático e virar realmente um hábito. Então, as pessoas vão falar assim pra você, nossa, você tá virando um chato obcecado. Essa é a frase que eu mais ouço, tá? É a frase que eu mais ouvi na minha vida, no mundo dos negócios, da minha vida de empreendedora e no resultado físico. Tá ficando doida, obcecada, só pensa nisso, só faz isso. Toda pessoa de sucesso por um período foi julgado como um obcecado. Anota essa frase. Você tem papel e caneta quando você tá aqui? Eu tenho muitos papéis e canetas sempre, eu sempre anoto, né? A gente tem a tecnologia, mas o papel, gente, ele grita, sabe? Quando você anota, ele tá falando contigo, então anote essas coisas, tá? Então faça isso, tenha metas altas, escreva, se transforme em uma pessoa obcecada pelos teus sonhos e metas. Gente, você ser um obcecado pelo teu resultado não é uma coisa ruim, isso não é mal, tá? Então quando alguém fala que você tá obcecado, ou quando você tá muito focado e as pessoas te chamam de doido, isso aí, né, Aline? Te chamam de doido, ou que você tá um pouco se achando, ou tá arrogante porque você tá muito focado naquilo, né, e você não escuta. Às vezes, quando você não escuta os comentários, os blá blá blás, as pessoas pensam, nossa, que arrogante, não tá me escutando. Não, aquilo ali vai te contaminar, então é melhor você se bloquear mesmo, né? Então não te preocupe com isso, não deixe com que as pessoas que não conseguem ser como você te coloquem para baixo. Aquelas pessoas que não conseguem ter a tua força te coloquem para baixo. Não deixe, tá? Muita gente aqui tem um potencial gigantesco. Aliás, todas as pessoas aqui têm um potencial gigantesco, né? Mas você já teve ideias maravilhosas e você tem sonhos incríveis e deixou de colocar em prática porque alguém te bloqueou, um franqueado do capeta às vezes, né? Porque, pelo amor de Deus, como tem gente para botar a gente para baixo e para lançar negatividade na nossa vida. Então, repreende, não deixa que as opiniões, os blá blá blás, ontem na live a gente conversou sobre isso, a Cláudia ainda falou, né? Não deixe com que
as pessoas que não têm o resultado que você gostaria de ter influenciam a tua vida. Não é a pessoa que você gostaria de ser, não é o resultado físico que você gostaria de ter, não é o resultado financeiro que você gostaria de ter, então bloqueia. Ouve, seja educado, né? Não vai brigar com as pessoas, mas ouve, seja educado e, meu amigo, minha amiga, bloqueia, filtra. Para algumas pessoas, a gente tem que ser esponja, absorver tudo. Para algumas pessoas, a gente tem que ser filtro. E para outras pessoas, a gente tem que ser uma trave. Sabe? Tipo, a trave bloqueia, assim. Você tem que ser um escudo, vamos usar essa palavra. Você tem que ser um escudo. Você não pode deixar nem filtrar. Você tem que bloquear aquelas informações. Porque tem gente que não vai fazer isso por mal, tá, gente? Tem gente que vai fazer isso por medo, porque ele é influenciado pelas suas próprias experiências do passado, ou porque ouviu alguma coisa, né? Então, às vezes a gente aprende com a experiência o erro do outro e a gente coloca aquilo pra gente, né? O Jim Rohn, ele fala: seria bom se a gente tivesse um curso de fracassados, né? Imagina que tivesse uma palestra que ensinasse tudo que você não pode fazer para fracassar, né? Seria bom que tivesse esse curso, mas eu vou dizer para você, toda pessoa de sucesso tem histórias de fracasso, porque o sucesso, ele não é um evento. O sucesso é uma consequência de pequenas ações todos os dias, e o fracasso também. O fracasso é um resultado, né, de pequenas ações todos os dias. Agora, eu já tive vários dias de fracasso. Eu já tive vários momentos que eu fracassei nos meus projetos. Mas o que me fez vencer? É não desistir. Hoje, na palavra de Deus, na Bíblia, diz assim, que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria virá pela manhã. E que cada manhã a nossa fé, ela é renovada. Então imagina isso, que hoje pode estar ruim. Então cuidado para não reagir num dia ruim. Cuidado, esse dia ruim que acontece, ele é para mostrar pra gente que quem está no comando é Deus. Que a gente não é todo poderoso. Quem está no comando da nossa vida é Deus. Então, eu já passei muitos dias de fracasso, eu vivo fracassos diários na minha vida, vivo sim, tem muitas coisas que durante o meu dia não dão certo, que eu tento corrigir, que eu tento me melhorar, todos os dias eu tento identificar o que eu não fiz de tão legal hoje, fazendo uma avaliação, eu mesma faço uma reunião comigo mesma, né, me reúno com as minhas ideias. E nesse momento, eu avalio o que eu fiz de legal hoje, como às vezes a gente reage num momento de emoção, por que eu falei isso, não deveria ter feito, né? Então a gente precisa o quê? Fazer as nossas avaliações diárias e ver aonde a gente errou, né? Na alimentação, faz a tua avaliação. Quando você come, você tem que ser 100% presente, você tem que ser consciente daquele momento, não sair igual um glutão, né, comendo tudo que vê pela frente. Ser um glutão, né, a gula é um pecado também, então a gente tem que aprender a ter um controle emocional, né, ter um controle das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Controle o seu comportamento, tenha um padrão, cria um padrão de vida para você, dentro das coisas, das referências que você tem, porque o passado é uma escola, ele não é uma prisão, né? Então olha dentro das referências o que você fez que não deu certo e muda, né? Então sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de fazer uma vírgula na nossa vida ou mesmo um ponto final e construir uma nova história, né? Então, gente, a felicidade, ela é planejada, tá? Ela não é um evento, ela não é um acontecimento, ela não é um acaso. A felicidade é planejada quando você tem sistemas,
tá? Quando eu falei aqui, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com jejum intermitente. Quando você faz uma dieta, um programa assim, você tem um sistema, né? Quando eu decidi fazer o jejum, eu não saí fazendo assim, eu fui procurar orientação, fui procurar um mentor para me ajudar, porque tudo que é novo precisa de orientação, tudo que você está começando, uma coisa diferente, é importante você aprender, buscar, ler livros sobre o assunto, ouvir experts sobre o assunto, né? Então, quando eu comecei a fazer o jejum, eu tinha um pouco de preconceito, porque toda vez que eu tentei ficar sem comer, o que acontecia? Eu ficava fraca, me sentia mal, ficava com dor de cabeça. E aí eu tinha um bloqueio, eu falava, o jejum não é pra mim, não funciona, eu não consigo. Eu comecei a falar essa frase que eu não gosto, porque todo mundo consegue. Ó o sol entrando de novo, vou tentar fechar um pouquinho, isso, só para eu conseguir me enxergar. E eu falava isso, e eu tinha um certo preconceito. Aí uma amiga que tem uma certa influência porque ela tem resultados, né? Então, eu só deixo influenciar a minha vida quem tem resultados melhores do que o meu, ou que eu considero, né, um pouco melhores, no caso, esse caso físico, né, uma pessoa que para mim é uma referência. Então, eu conversei com ela e ela falou, Vanessa, eu faço jejum. Daí eu falei, mas pra mim não dá, não sei o que. Falei isso que eu acabei de falar pra vocês. Daí ela falou, que não dá, guria? Claro que dá. Deixa de ser doida. Começa agora. Vai lá, começa a fazer. Faz amanhã. Daí eu falei, como que você faz? Eu faço de 16 por 8. O que eu como no jejum? O que eu como, né? No jejum não se come nada, né, gente? Jejum é jejum, não pode comer. Né? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas me falam. O que eu como no jejum? Nada, né? Tá de jejum. Mas eu falei, o que pode tomar no jejum? O que eu posso? Eu sei que eu posso tomar água, eu falei pra ela, e eu posso tomar chás. O que mais? Daí ela falou, você pode tomar café, água com gengibre e nada de líquido com calorias. Nada de líquido com calorias. Aí eu aprendi a fazer o jejum. Mas antes de falar para algum cliente, para alguma mentora da minha equipe, para algum líder da minha equipe, eu primeiro faço o quê? Eu testo em mim. Nada eu vou transmitir aqui para vocês se eu já não tiver feito em mim. Nada eu vou falar aqui se eu já não tiver transformado em mim. Porque eu gosto de ser coerente com as coisas que eu falo. Eu detesto pessoas que ficam aqui tentando ensinar aquilo que não fazem ou nunca fizeram, né? Só teoria, não gosto. Então, tudo que eu falo aqui, sistema, metas, disciplina, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, primeiro eu fiz em mim. E eu sei o que funciona, o que eu tento trazer é o que funciona. E aí eu comecei a fazer o jejum. Primeiro dia, dor de cabeça, tontura. Fui treinar em jejum, quase morri, ficou tudo escuro. Sentei no chão. Liguei pro Clândio, liguei pro meu marido e falei, amor, tô passando mal aqui na academia, eu não quero falar pra ninguém, porque eles vão falar que eu sou doida de não ter vindo, de não ter comido pra vir treinar. Aí ele falou, tá passando mal? Respira fundo, acabou o glicogênio aí da tua reserva, né, que é o carboidrato do dia anterior que fica estocado, a gente não usa como energia aquilo que a gente comeu na hora, a não ser que seja um suplemento pré-treino. Então, ele falou aquilo, daí eu falei, ele assim, senta, respira, toma uma água e volta pro treino. Cara, naquele momento foi uma lição pra mim, sabe por quê? Porque eu queria que o meu marido passasse a mão na minha cabeça e dissesse pra mim que não funciona, que eu tinha que voltar pra casa ou pedir ajuda de alguém. E ele falou assim, larga a mão de ser boba, é porque aconteceu isso e tu vai voltar. Tá? Vocês estão entendendo a importância de ter pessoas do teu lado que te botem pra frente? E de não ter pessoas que te passem a mão na cabeça? O meu marido, ele nunca passou a mão na minha cabeça. Quando a gente começou a empreender, ele disse que ele sempre soube do meu potencial. Então, olha só a importância de ter alguém do teu lado que diga que você é incrível, que sabe do teu potencial. E aí, quando a gente começou a empreender,
eu passei muitas dificuldades, muitas. Eu chegava em casa chorando, eu ia atender um cliente que me dizia não e aquilo quase me matava de frustração. E eu chegava para ele e falava, eu acho que empreender não é para mim. Eu acho que esse negócio não é para mim. Aí ele falava assim, não, qual é o negócio para ti? Trabalhar na loja? Trabalhar lá no shopping, aturar tudo que tu aturava e tu chegava em casa chorando, triste, desanimada, com todo mundo querendo te passar para trás, com aquele tipo de sistema que tu não gostaria, é lá que tu quer ficar? É aquilo que é para ti? Ele falava assim para mim, ele não falava assim, não, querida, então fica em casa, eu te sustento, né? Eu tinha às vezes vontade de ouvir isso, gente, sinceramente, mas isso ia me deixar uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Talvez uma pessoa bem mais... que ia agregar bem menos valor na vida de outras pessoas, né? E o Jim Rohn fala que é muito egoísmo a gente pensar que a gente aprende tudo que a gente sabe, todo o nosso conhecimento, que Deus nos capacita só para nós. É muito egoísmo a gente achar que Deus vai te dar as coisas só para você se satisfazer o seu ego. Não, Deus te capacita, Deus transborda a tua vida para que você transborde para outras vidas. E isso eu entendi muito tempo depois, porque no início eu trabalhava para mim mesmo, para pagar minhas contas e trabalhava para poder, né? Eu trabalho com emagrecimento, Vânia, eu tenho um programa de emagrecimento, trabalho com todo um sistema dentro do ramo do bem-estar, né? Da área do bem-estar, nutrição. E eu, naquele momento, eu sempre quis ajudar pessoas a terem resultados, mas não sabia como, né? Mas de primeiro momento eu queria ajudar as pessoas para mim. Enquanto eu queria ajudar pensando em mim, né? Tipo, eu preciso ajudar essa pessoa porque eu vou ter um retorno financeiro. E claro, gente, a gente não pode ser hipócrita, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, mas naquele momento eu era muito nova no ramo de negócio, eu estava acostumada a vender o meu tempo, eu não estava acostumada a gerar, né, resultados, eu estava acostumada a ser empregada, então que não tem nada de errado nisso, né? Porém, eu não tinha isso. Mesmo uma pessoa que trabalha no emprego, ela precisa o quê? Se doar, dar o seu melhor para os outros, para que o dinheiro seja uma consequência do seu trabalho. E no primeiro momento eu não entendia isso, levou um tempo até entender, 1 ano, 2 anos, até eu colocar isso em prática e saber que quanto melhor eu fosse no meu trabalho, sem pensar no retorno que ele me desse, mais eu ia ter também retorno. Isso aconteceu quando eu mudei a chave. Essa chave eu mudei botando a cara no trabalho. E quando também eu falei pro meu marido, eu não sei muito lidar com dinheiro, então tu lida com o dinheiro, eu lido com a ação, né? Então quando eu uma coisa não junta com a outra ali, com o financeiro, né? Para mim foi muito melhor e eu consegui dar o meu máximo, o meu melhor. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Então, pense isso, né? As coisas não acontecem só porque é pra você. Então, quando eu comecei a fazer o jejum, eu pensei, eu preciso ter um resultado também para saber orientar as pessoas que me perguntarem. Eu preciso entender disso. Mas para eu entender, não é só estudando, eu tenho que aplicar, né? E eu peguei aquela coisa do Clândio ter me falado aquilo, ter me colocado em xeque ali naquele momento e falar assim, é verdade, eu sou forte, quem manda é a minha mente, não são as minhas emoções, é a minha mente que comanda o meu corpo. Eu levantei, terminei o treino, tá? E nunca mais passei mal no treino em jejum. Impressionante como é a nossa mente. O que você acredita ser é o que você é. O que acredita que vai acontecer é o que vai acontecer. Eu acredito muito nisso. Não sei se vocês já fizeram, mudando de saco para mala, né? Como dizem, os seus quadros da visão. Vocês já fizeram o quadro da visão? Eu não só escrevo as minhas metas, como também eu desenho as minhas metas através de imagens, né? Então você precisa ver, tudo que você visualiza se materializa, tá? Então tome cuidado com as coisas que você olha todos os dias. Toma cuidado com a televisão que você tá vendo todos os dias, com as informações que você tá deixando entrar na sua cabeça aí todos os dias,
com as pessoas que estão te influenciando, né? Toma cuidado, gente, nada contra o Big Brother, mas será que realmente aquele conteúdo tem valor? A gente fica vivendo aquilo ali. Às vezes eu tô vendo gente só com aquele assunto o dia inteiro. Presta atenção. É isso que a Globo quer, que você doe o teu tempo para ela, que você fique ali um pouco até, desculpa a palavra, mas alienado. Então toma cuidado, né? Começa a pensar pela tua própria cabeça. Eu também, não que eu não vá olhar, dar uma olhadinha, eu gosto de saber o que está acontecendo no planeta, mas aquilo não toma conta da minha vida, tá? Quem toma conta da minha vida é os meus pensamentos, nos meus planos, nos meus projetos, eu criar um ambiente melhor para minha família. Então isso que toma conta da minha vida, não é o meu assunto. O que passa na televisão não é meu assunto, não sai aqueles papos da minha boca durante o dia. Então, gente, aí eu fiz o jejum 1 dia, 2 dias, 3 dias e fui vendo, sentindo o meu corpo, como eu reagia, né? Então eu sempre cuidei para que a minha alimentação, da hora que eu comecei a minha janela alimentar, então assim, eu fazia o jejum, faço ainda, nem todos os dias hoje, mas eu queria construir um resultado e saber qual o resultado que o jejum traria para uma pessoa, tá? Todas as dietas funcionam para quem faz, tá? Então isso é uma lógica, todos os projetos funcionam para quem coloca em prática, né? Então, o jejum funcionou para mim para diminuir percentual de gordura, para diminuir a minha vontade de comer doces, a ansiedade, eu tinha muito mais vontade de comer doces, diminuiu a minha tipo assim, eu tenho um controle físico hoje que eu posso ficar horas sem comer, que não acontece nada no meu corpo, então eu tenho um controle do meu corpo hoje que eu não tinha antes. Eu ficava 3 horas sem comer, eu tinha que comer, eu começava a ficar fraca, tremedeira, passar mal quando eu ficava muito tempo sem comer, principalmente quando eu já estava magra, tá? Então, quando eu já tinha emagrecido tudo que eu precisava, eu ficava 3 horas sem comer, eu ficava tudo escuro, passava mal e tal. Hoje eu não passo mal. O meu corpo, ele aprendeu a trabalhar com o meu estoque de gordura, com a minha reserva de gordura. Então eu fico horas e horas sem comer, de boa. Já fiquei 22 horas sem comer, tá? Não aconselho, porque você tem que estar muito preparado, tua cabeça tem que estar bem preparado, o teu corpo já tem que estar preparado, a tua alimentação tem que estar muito correta, tá? Então, hoje eu tenho total controle do meu físico. Eu sei quanto eu tenho que comer, eu sei a hora de parar e o jejum me ajudou muito nisso, muito, muito, muito. Tem pessoas que não vai ser legal, tem pessoas que vai ser incrível, então testa o teu corpo, tá? Testa, não acha que porque a Vanessa conseguiu, também vai ser igual para você. Testa o teu corpo no jejum aí, faça alguns dias, vê como você sente. Não é 1 dia ou 2, tá, gente? Quanto tempo eu fiz o teste? Posso falar para vocês? 90 dias. Nenhum hábito vai ser construído, nada vai ter resultados expressivos com menos de 90 dias. Lembra que eu falei que eu gosto de coisas com médio e longo prazo? Eu não gosto de coisas imediatas. Eu não espero, eu não crio expectativas altas para resultados rápidos de uma coisa que eu acabei de começar. Eu não tenho isso. Eu prefiro me surpreender do que me frustrar. Vocês estão entendendo? Então trabalha a tua mente para isso. Não crie metas altas. Ninguém te frustra. Você que se frustra sozinho. Nada te frustra. Um programa de emagrecimento, um produto, nada te frustra. Sabe o que frustra a gente? É a nossa expectativa muito alta. A gente cria expectativas, às vezes a gente bota a nossa esperança em algo para que nos dê resultados imediatos, e isso rouba futuros. Eu já falei para vocês, imediatismo rouba futuros, tá? Então, coloca as tuas expectativas de forma coerente, bota uma meta semanal. Quem quer emagrecer 1 quilo por semana é ótimo, tá, gente? E se der alguma semana que acontecer de você emagrecer meio quilo, ok, tudo ótimo. Pode entrar numa semana de platô e não emagrecer nada? Pode, e aí? Você tá no sistema? Você sabe o que você quer? Se você sabe o que você quer e quer muito, vai chegar lá, ponto, tá? Então não para no caminho. Então, 16 horas de jejum, eu começo o meu jejum mais ou menos entre 20 e 21 horas,
Tem dias que é um pouco mais tarde, tem dias que é um pouco mais cedo, depende do que eu quero naquele dia, né? Tem dias que eu como, tipo, eu sempre começo, já falei pra vocês, eu sempre quebro o meu jejum, seja de 8 horas, que é o café da manhã, ou seja de 12, ou de 15, ou 16, ou 20 horas, sempre com shake proteico. Por quê? Porque você precisa colocar alta concentração de proteína para quebrar o teu jejum. E eu gosto do quê? De rápida absorção, porque tudo que você come pós-jejum, tudo que você come como primeira refeição vai ser absorvido 100%. Por quê? Porque o teu corpo, ele tá sedento por algum nutriente. E tem gente que come carboidratos em excesso na primeira refeição. O que vai fazer? Teu corpo vai absorver tudo. E o resultado que você quer de entrar em cetose. Cetose é o corpo usando a gordura estocada, né? Enquanto a gente fica muito tempo em jejum, o corpo começa o quê? A entrar em cetose. Outra coisa que o corpo faz, uma autofagia. O que é autofagia? É uma limpeza do nosso organismo. Na verdade, é uma automutilação, né? Lembra que eu falei que não comer é antinatural. Então, o corpo, quando a gente não come, ele começa... Deixa eu fechar mais um pouquinho, porque eu não consigo nem enxergar o que vocês estão falando ali, se eu precisar. Às vezes eu não consigo, tá, gente? Se eu ficar lendo, eu não vou conseguir continuar meu raciocínio. Então, às vezes eu não consigo ler. Então, assim, o corpo, ele tem um mecanismo de defesa que ele precisa dos nutrientes, dos alimentos ali, entrando para que ele utilize aquele alimento como fonte de energia, como nutrição do teu dia. Quando a gente fica sem comer, o que ele começa a fazer? Ou come pouco? Ele começa a usar a gordura estocada, o tecido adiposo, né, como fonte de energia. Mas isso demora às vezes, esse processo demora. Então, por exemplo, quando o jejum ele começa a ser eficaz a partir de 14 horas, tá? Então, a partir de 14 horas, em jejum, o teu corpo ele começa a entrar em cetose, que é usar a gordura como fonte de energia, né? Ele tem um mecanismo ali, porque até ele entrar em cetose, ele ainda está usando o glicogênio, que é o carboidrato estocado, seja no fígado, no músculo, enfim, ele está usando aquele carboidrato. Quando acaba esse estoque, é que dá às vezes um pouco de tontura, enjoo, depende da pessoa, né? E você sabe que ele está entrando o quê? Em cetose, ele está começando a utilizar o estoque de gordura. Por isso que o 16... claro que assim, gente, eu tô falando uma coisa que não é uma regra, cada pessoa, cada organismo vai funcionar de uma maneira. Isso aqui é um geral que a partir de 14 horas começa a entrar em cetose. Aí, as últimas 2 horas, que é a hora mais difícil, é a hora que começa a dar fome, é a hora que começa o teu corpo a pedir para que você quebre o jejum, é que você começa realmente a perder gordura. Aí tu vai lá, seca, fica ali naquele processo de cetose e autofagia, que é essa limpeza. Então, a autofagia é assim, ó, por exemplo, o corpo ele começa a se automutilar, ele começa a comer o que precisa para sobreviver, tá? Então, ele começa a utilizar coisas estocadas. Mas quando o estoque, é pouco tempo, assim, 2, 4, 6 horas para o corpo é considerado pouco tempo, né? Para entrar numa autofagia mais agressiva, de ter algum problema, você precisaria de 24, 36, às vezes, né, horas em jejum para realmente você dizer que entrou em autofagia, que é a automutilação ali, né? Então, essa autofagia pequena, ela é muito maravilhosa para o nosso corpo, tá? Por quê? Porque ela é uma limpeza das células, ela começa a usar o lixo celular como fonte de energia, limpar, tirar todo o lixo das nossas células. Então,
resíduos, coisas que você comeu que não fazia bem e que fica ali, que o corpo não consegue eliminar porque você não deixa, porque tá sempre botando comida, dá 3 horas comida, 3 horas comida. O emagrecer, gente, é mais o que você não come do que aquilo que você come. É mais o que você não deve comer do que aquilo que você pode comer, tá? Então, quando a pessoa vai entrar pro programa, ela quer já saber o que ela pode comer. Mas, na verdade, você deveria querer saber o que você não pode comer, né? Quanto menos a gente comer, melhor para o nosso corpo. Lógico que quando a gente faz uma ingestão calórica muito baixa, o nosso corpo, por ser inteligente, ele ajusta o metabolismo. Então, não é bom também ficar muito tempo sem comer ou comer muito pouco. Mas o muito tempo são 16 horas, tá, gente? Então, quando você faz o jejum, por um período, ele começa a trabalhar nessa gordura. E eu vou dizer para você, eu fazendo esse processo do jejum, em 15 dias eu reduzi 2 quilos e eu já estava magra. Eu reduzi 2 quilos na balança, mas eu não era o meu objetivo. Então eu ajustei minhas calorias porque eu não queria emagrecer, eu queria diminuir percentual. A minha meta era chegar a uns 18% de gordura em 90 dias. Eu tava com 23 e pouco, perto de 24 na época, porque eu tinha vindo de uma viagem internacional, emendado com uma outra viagem, e acabei comendo bastante e aumentando meu percentual. Mas eu sempre tive meu percentual de gordura na faixa de 20%. Na bioimpedância, nas dobras um pouco menos. Dobra é aquele que mede na academia, digamos, com o professor lá, e ele vai lá, mede com aquela pinça e você vê quanto de percentual de gordura você tem. E o da bioimpedância tinha em média 20% de gordura, porque mede líquidos também e tudo mais. Então dá sempre um pouquinho alterado. E eu sempre fazia com a mesma referência de horários e tudo, né? E em 90 dias eu baixei para 15%. Então, praticamente eu baixei 10% de gordura em 90 dias, de 24 e pouco para 25. Cheguei a 14,7% na bioimpedância de gordura. Então, realmente, se eu fosse fazer nas dobras, eu poderia ter uns 13% mais ou menos. Então, eu queria... Por que eu cheguei nisso? Porque eu queria ser bodybuilder? Não, porque eu queria ser... mas eu queria saber o meu limite, saber até onde eu conseguiria ir sem perder massa muscular, tá? Então eu não perdi massa muscular, por quê? Porque eu ajustei a minha alimentação de acordo com as calorias que eu precisava ingerir para não perder peso. Então eu perdi só gordura e não perdi massa. E não perdi nada na balança, pelo contrário, inclusive eu ganhei massa muscular durante o jejum intermitente, que muita gente pensa que não ganha, eu ganhei massa muscular. Então foi fantástico, incrível esse período, para mim foi muito aprendizado e eu continuei como estilo de vida, né? Hoje eu me permito, agora na quarentena também eu tenho me permitido comer um pouco mais cedo, fazer um jejum menos radical, assim, com horários, né? E eu também comecei depois disso, a não ter tanta fome. Então hoje as pessoas falam assim, Vanessa, me posta aí, agora que eu não tô treinando na academia, eu tenho menos fome ainda, queridos, imagina, tenho menos fome, eu tenho que lembrar que eu tenho que comer, porque por causa do jejum, se deixar eu esqueço, né, o meu corpo eu tenho que me esforçar agora para ir lá e comer certo, entendeu? Então, e comer certo, no caso, comer nos horários ali e tudo mais. Mas, basicamente, eu faço 4 refeições diárias, que vocês gostam de saber, né, o que eu como e tal. Então, basicamente, 4 refeições diárias, sempre começo o meu dia com um shake proteico ou alguma receita feita com suplementação. Eu faço uma segunda refeição saudável, normalmente eu posto meus pratos de comida para vocês olharem também, né? Que eu gosto de botar metade do meu prato salada, legumes, né? E uma proteína. A fonte de proteína, normalmente eu boto bastante, cerca de 200 gramas de proteína no meu
né, no meu prato, então eu boto bastante. Em 200 gramas de proteína eu chego a absorver uns 40 gramas. Para musculatura você precisa cerca de 25 gramas de proteína, só para manter a tua massa magra, tá? Então, para aumentar e para as outras funções orgânicas, você precisa de mais proteína, tá? Então, por exemplo, o teu corpo absorve até 40 gramas de proteína. Isso eu aprendi num treinamento fora do Brasil, tá, gente? Treinamento com PhDs em nutrição e cientistas, né, que me ensinaram isso. Então, até 40% de proteína você absorve numa única refeição. Uma carne, por exemplo, 100 gramas de carne tem entre 22 e 25 gramas de proteína, dependendo da carne, né? Boa parte do peso da carne é gordura e é água, tá bom? Então, tem muita... E toxinas também, né? Que tem algumas toxinas, por isso que a gente precisa estar fazendo uso de bastante fibras, né? Fibras, não só aquela fibrinha que a gente come dos legumes, saladas, às vezes não é suficiente, ou tem muita caloria agregada. Fibras são carboidratos. Quando você vai ver um rótulo de uma tabela nutricional de algum suplemento ou nutrientes, você sempre tem que descontar a fibra do carboidrato, porque fibra é carboidrato, então ela entra 2 vezes na tabela. Ela entra como fibra e ela entra como carboidrato. Então eu olho lá um alimento, vejo, tem 10 gramas de carboidrato e 3 gramas de fibras. Então o que ele faz? Você pega aquele alimento, você sabe que fibras não são absorvidas, a maior parte, a caloria não é contada, fibras têm calorias negativas, então ela vai ser eliminada. Então você pega aqueles 10 gramas, diminui 3, fica 7 gramas só de carboidrato, né? Então a carne, a proteína do teu prato, ela necessariamente deveria ser pesada para você saber a quantidade de proteína. Então, no começo, quando eu comecei a minha dieta para baixar percentual lá no passado, eu sim pesava tudo que eu comia para eu saber o que eu tinha ali. Eu não tinha noção, eu fazia tudo no olhômetro e não tinha o resultado que eu gostaria. Aí eu comecei a pesar, eu pesava a carne, pesava o arroz quando eu era a minha fonte de carboidrato, ou os legumes. Legumes a gente pode comer mais, por isso que eu falo aqui que a gente tem que optar por legumes de calorias negativas, porque o que são legumes de calorias negativas, ou frutas, ou alimentos de calorias negativas? São alimentos que começam a colocar o nosso corpo em modo queima de gordura. Por quê? Porque, por exemplo, a couve-flor, que é um alimento de caloria negativa que eu gosto muito, gosto de fazer o arroz de couve-flor e tudo mais. Você pode comer uma couve-flor inteira, que ela vai ter, tipo, 100 calorias no máximo, uma couve-flor inteira. Ninguém consegue, né, comer tudo. Grande, né? E por quê? Porque 100 gramas de couve-flor tem cerca de 20 calorias. Só que o teu corpo queima umas 25 só na digestão dessa caloria. Então a gente brinca que ele tem caloria negativa, né? Alguns alimentos. Proteína, carne, frango, peixe, ovo, derivados do leite, né? Eu digo mais derivados porque tem menos agressividades para o corpo, os derivados, do que o próprio leite, né? Então a gente precisa o quê? Consumir essas proteínas de forma adequada para o nosso corpo. Proteína é um alimento termogênico. Existem proteínas vegetais que são maravilhosas também, tá? Vegetarianos. Agora, vegetarianos e veganos necessariamente precisam suplementar, tá, gente? Então, não queira do nada ser um vegetariano ou um vegano sem usar suplementos, porque vai ter carências, sim, nutricionais, e podem ser muito agressivas pro teu corpo, como vitaminas que tem na carne vermelha, as vitaminas do complexo B, que a falta delas pode dar problemas muito sérios, tá? Então, meu Deus, né? Quanta informação que eu tenho para passar para vocês. Então, o que você precisa? Você precisa suplementar. Todo ser humano deveria suplementar, por quê? Porque a suplementação supre carências da nossa alimentação tradicional. Então, quando a gente está suplementando, gente, o que a gente está fazendo para o nosso corpo? Dando os nutrientes para as nossas células que ela precisa. Suplemento é um alimento com tecnologia.
Então, é bom você aprender sobre isso, né? Para não ficar um alienado achando que só da comida vai ter todos os nutrientes e daqui a pouco você tem uma alimentação mega saudável, sempre comeu coisinhas naturais, muitas coisas assim, que a gente tem o conceito de ser saudável, mas acaba comendo às vezes até em excesso. E lá na frente, a gente vai o quê? Ter um conceito de que a alimentação saudável não adiantou nada. Por quê? Porque você vai ter doenças também. Porque não é só alimentação, gente. Não é só a gente comer o que a gente acha que é saudável. A gente tem que comer o que é preciso comer. Tem nutrientes, gente, que eles... sem uma combinação, ele não é absorvido. Então, a gente fala, come um alimento, ele não tem um valor biológico de absorção sozinho, e aí a gente acaba não tendo resultados. Por exemplo, você já ouviu falar que a gente coloca a laranja na feijoada lá, né? Quando a gente faz uma feijoada, a gente come com laranja, sim ou não? Aí, a laranja tem vitamina C e o ferro do feijão, ele é absorvido com vitamina C. Então, essas combinações que a gente não sabe está prejudicando. Então, o Jim Rohn, ele fala, a informação que você não tem está te prejudicando. É muito importante, tá? Vou responder aqui, gente. O PED é um programa de emagrecimento, o meu programa de emagrecimento, onde, junto com a minha equipe, a gente tem toda uma estrutura, um processo, passo a passo, curso online, você vai ter mentoria individual, você vai ter grupo de apoio, a gente além de receitas, indicar o que você tem que comer, os melhores alimentos que vão colocar o teu corpo em modo queima de gordura, a gente indica a melhor suplementação para o teu corpo receber os nutrientes, tudo que você precisa aqui no PED, com certeza a gente vai te passar de informação. Outra coisa, até sexta-feira tá com um desconto de 30%. Usa o cupom lá PED30, 30% de desconto, vai ficar muito barato, você vai ter acompanhamento por um ano, vai sair tipo R$96 e uns quebradinhos, então é muito barato, tá? Então, uma das coisas mais legais, a gente tem dentro do programa uma equipe, né? Então você vai ter o apoio, vai ter uma galera te ajudando, te orientando, tá bom? Então o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a gente tem que ter, tanto no jejum como em qualquer outra coisa, proteínas, vitaminas, minerais, a gente precisa ter água na quantidade certa, tá? Então tenha tudo o que você precisa à disposição. Quando eu vou fazer uma compra no supermercado, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai escolher primeiro a proteína, tá, gente? Então, até sexta-feira, tá, Ana? Então, primeiro você vai escolher a proteína. A proteína, ela já falei, carne, peixe, frango, ovo. Então, primeiro você vai escolher a proteína. Vai lá na parte das carnes, compra muito ovo. Vocês viram quantas receitas a gente faz? A gente tem muitas receitas, a gente tem muita coisa que a gente usa ovo. Então, ovo aqui em casa é mato, eu brinco, né? Eu compro muitas bandejas de ovos. E eu compro ricota, eu compro coisas fáceis e práticas. Ovo de codorna, né? É uma coisa legal, você vai lá, pega aquele ovinho de codorna e come rapidinho. Uma dica que eu já dei aqui para as minhas alunas é assim, na hora que você chega em casa, agora a gente está em casa, mas logo vamos voltar a trabalhar. Na hora que você chega em casa, o que a gente faz? A gente às vezes chega morrendo de fome, vai pra geladeira. Quando chega na geladeira, a gente pega aquela comida que veio pela frente e começa a comer, e depois que percebe que comeu errado. Então, o que eu faço? Eu vou lá, eu pego um pedacinho de ricota, como, já vai acalmando o leão que fica dentro de nós. Eu pego uns 3 ovinhos de codorna, como, já vai acalmando, entendeu? Então, você pega proteína primeiro, tanto no supermercado como em casa. Primeira coisa que você bota no prato é a carne. Tudo que você for fazer, sempre pense na proteína que você tá comendo. Todas as refeições, essa refeição ela tá bem proteica, então sempre faz isso. O que eu faço? Segunda refeição assim,
alimentos que colocam o corpo em modo queima, alimentos que colocam o corpo... A proteína é termogênico, tá, gente? Tem gente que fica me perguntando, a gente pode comer proteína em quanta quantidade? Qual a quantidade de proteína a gente pode comer? Proteína, ele é termogênico e você não vai conseguir comer em excesso proteína. Sabe por quê? Porque sacia muito. Então, tudo que eu como de proteína vai o quê? Me encher, me estufar. Então, você vai saber o seu limite da proteína. Então, fica tranquilo, né, que você vai comer proteína na quantidade exata, não vai dar problema, não te preocupa, tá quase acabando nosso horário aqui, né? Então fica tranquilo, não te preocupa que a proteína, ela vai vai fazer a função que ela tem que fazer e não vai ter em excesso. Eu sempre faço, depois dessa refeição, eu faço um lanche proteico, tá? Então eu faço outro lanche proteico, sempre proteico, né? Então às vezes eu faço uma crepioca, faço um ovo frito. Ai, Vanessa, ovo frito pode? Pode, gente. Gordura faz mal? Não, gordura ruim faz mal. Fritura, gordura trans, gorduras em excessos, porque às vezes você vai comer uma coisa gordurosa em excesso. Por exemplo, a carne tem bastante gordura. Você não vai pegar aquela gordura da picanha e comer. Fora que a gordura tem muita caloria. O alimento mais calórico é a gordura, tá? Então, tem 9 calorias por grama. Então, você vai lá, vai comer gordura. Só que a gordura, ela traz saciedade. A gordura é um lubrificante natural do nosso intestino, das nossas células, das nossas artérias. É muito importante a gente comer gordura. Eu gosto muito de botar azeite de oliva, abacate, óleo de coco, banha de porco é uma gordura boa, tá? Evita frituras, tá, gente? Porque tudo que é imersão na gordura transforma. Então, mesmo você usando uma gordura boa, mas tu coloca ela em imersão, transforma aquela gordura numa gordura não muito boa. Por exemplo, o azeite de oliva, se for para grelhar, ele é bom. Se for para fritar, ele transforma. Então, sempre cuida desses detalhes aí, que isso vai fazer a diferença para você, tá? Última refeição também proteica e leve. Eu evito carne à noite, às vezes eu tomo outro shake. Então, eu evito comer besteiras, né, ao longo do dia. Às vezes eu como, já falei pra vocês, um pedacinho de chocolate é bom? É bom, pode comer. Eu posso comer todo dia um quadradinho de chocolate? Pode. Um quadradinho 70% após o almoço é o melhor horário, tá, gente? Porque primeiro que ele dá energia, então vai te ajudar a não ter aquele soninho depois do almoço. O chocolate 70, ele é bom, ele é saudável. Então não se prive demais, não se culpe demais, mas quanto mais saudável você comer, mais coisas legais, menos calóricas você comer, melhor vai ser para você. Logicamente, tudo que a gente bota para dentro do nosso corpo tem uma resposta metabólica. Então, cuida dessas respostas aí que você tá colocando para dentro do teu corpo, tá bom, gente? Então aqui, amanhã a gente continua. Eu vou fazer essa live até sexta-feira, essas lives, sexta-feira santa, né? Vou parar no final de semana e na segunda-feira a gente retoma em outro horário, tá? Eu vou ver o horário aqui certinho e depois eu passo para vocês, tá bom, gente? Então, da minha parte é tudo isso. Quem tem alguma dúvida, gente, me chama aqui inbox, né? Eu tenho muitas mensagens no direct aqui para responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todas, tá bom? Então, obrigada, Deus abençoe. Vou deixar a live salva aqui, tá bom? E fiquem com Deus. Tchau, tchau!